Olá gente, tudo bem? Hoje trago-vos então o meu primeiro diário de gravidez e hoje venho-vos falar do meu primeiro trimestre de gravidez. Vou-vos contar como é que eu descobri, que sintomas é que eu tive. Eu sei que este vídeo já está assim um pouquinho atrasado, porque eu agora já estou de 21 semanas, mas quero-vos pedir desculpa por isso. Eu não tive mesmo tempo de gravar este vídeo porque eu fiquei doente. Logo a seguir a ter-vos contado que estava grávida, na semana a seguir eu ia gravar este vídeo a contar-vos como foi o meu primeiro trimestre e fiquei doente, apanhei uma gripe. Que posso-vos dizer que demorou bastante tempo a curar, demorou mais do que 2 semanas, eu tive dor de garganta, febre, muita tosse, por isso é que eu não consegui mesmo gravar vídeos. Por acaso apanhei uma gripe bem valente e por azar essa gripe apanhei-a 2 dias antes de eu tomar a vacina da gripe. Pois é, eu tinha a vacina da gripe já agendada para tomar e 2 dias antes fiquei doente, infelizmente. Mas agora já estou muito melhor e não consegui gravar este vídeo antes, exatamente por isso peço imensa desculpa por o vídeo ir um bocado atrasado, mas ainda vai a tempo, não é? Porque senão daqui a pouco esta criança nascia e eu ainda sei falar do primeiro trimestre. Mas vamos lá ao intuito do vídeo, que é falar-vos então como eu descobri e quais foram os sintomas. Então eu e o meu marido em julho deste ano decidimos tentar engravidar. Então nós deixámos de ter qualquer proteção, eu já não tomava a pílula há 3 anos, e eu deixei de tomar, não porque eu já venho a tentar engravidar desde essa altura, mas simplesmente por opção própria. E foi numa altura também que soube falar muito de certas marcas de pílula que estavam a provocar trombose nas mulheres, então eu fiquei assim com um bocado de medo e de receio. Eu e o meu marido em conjunto tomámos a decisão de eu deixar de tomar a pílula, até porque já a tomava há muitos anos, e tomar outras precauções. Então eu deixei mesmo de tomar a pílula e a minha menstruação nunca foi desregulada. Ela, se atrasasse, era no máximo 3 dias e também muitas vezes adiantava-se para uns 3 dias. Por isso eu até que era bem certinha para o tempo que já tinha deixado de tomar a pílula. Então em julho decidimos tentar engravidar e a 22 de julho a menstruação veio. Eu pensei, ok, isto não vai ser assim imediato que eu vou engravidar, e eu vou ser muito sincera, eu pensei mesmo, tanto eu como o meu marido, que ainda ia demorar, então que só íamos engravidar lá para o final do ano. Mas não foi bem assim. E em agosto, mais ou menos a 10, 11 de agosto, eu fiz um teste de gravidez que deu negativo. Eu não fiz porque eu acharia que estivesse grávida, eu fiz porque eu tive uma ligeira irritação e infecção na parte íntima. Eu não tive uma infecção urinária, foi mesmo uma parte externa, só assim uma irritação na parte íntima. E eu fiz o teste porque, como eu estava a tentar engravidar, eu queria ter certeza que não estava grávida, porque eu ia começar a fazer uma limpeza, não é? Que é aquela solução de lavagem íntima que dão na farmácia, com ginocanisteina. Então eu tinha que ter a certeza que não estava grávida e deu negativo. Eu, ok, não estou grávida, fiz esse tratamento, passou uma infecção. Na semana a seguir, o que é que me aconteceu? Os peitos ficaram muito inchados e doloridos, eles doíam-me muito. O simples facto de eu fazer isto doía-me, eu se me deitasse, seja para que lado fosse, doía-me muito, ninguém me podia tocar. Nesta parte aqui que me doía muito mesmo. Mas eu nunca associei uma gravidez, porque sempre que o período me estava para vir, uma semana antes, os meus peitos ficavam assim, mais inchaditos e doloridos. Mas desta vez até estavam demais, mas eu sinceramente nunca associei mesmo à gravidez. Também comecei a ficar com mais sono e mais cansada. Mas como o mês de agosto foi um mês de muito trabalho mesmo, eu ali na pastelaria onde eu trabalhava tive mesmo muito trabalho, eu associava ao facto de estar a trabalhar muito, de ter muita coisa para fazer durante a semana, então sempre associei a isso. Eu ando cansada porque tenho muito trabalho, muita coisa para fazer em casa. Eu também andava no ginásio, que me acompanha nas redes sociais, e também quem viu um blog que eu fiz aqui da minha semana, eu tinha-vos contado que estava no ginásio. E eu sempre pensei que fosse por causa disso, não é? Que tinha muita coisa para fazer e andava no ginásio, então que andava mais cansada. E também eu tive algumas cólicas, e provavelmente isso já era a implementar no útero, mas eu sempre associei que tinha sido ao esforço físico, digamos assim, que eu fiz no ginásio, não é? Porque eu estava a fazer uns exercícios com mais impacto, porque eu estava lá para perder algum peso, então eu associei que fosse disso. Até cheguei a uma altura a comentar com o meu marido que me doía assim mais ao fundo da barriga, tinha assim mesmo uma dor ali, até pensei que tinha sido os abdominais que tinha feito naquele dia, mas nunca associei mesmo que fosse uma gravidez. O cansaço e o sono só aumentavam de dia para dia e sempre que eu chegava do trabalho a minha vontade era sentar-me aqui no sofá e dormir, e isso aconteceu por 2 vezes, o que eu achei muito estranho. Isso foi coisa que nunca fiz, que foi dormir durante o dia e nunca me aconteceu tal coisa. Outra coisa também era à noite, na hora de dormir. O meu marido sempre adormecia primeiro do que eu. Eu era sempre a última a adormecer e isso não estava a acontecer.
Eu mal me deitava, eu apagava completamente, só acordava outro dia para ir trabalhar e mesmo assim eu acordava cansada, que queria dormir, era impressionante. Eu realmente comecei a ficar desconfiada, mas eu esperei que desse o dia para vir a menstruação. Como a menstruação não veio, eu comecei então a ficar desconfiada, mas como eu tinha muito trabalho, eu não fui a uma farmácia para comprar o teste, porque eu trabalhava depois também a semana toda e depois deixei passar, eu pensei, atrasou-se apenas, ainda vai descer, mas ok. Então eu não comprei o teste de gravidez e passou-se então assim uma semana. E como vocês viram no vídeo em que eu contei que estava grávida, no dia 28 de agosto eu fiz então o teste de gravidez e deu positivo. Por isso, se vocês ainda não viram esse vídeo, onde eu conto que estou grávida e também mostro a minha reação do marido e da minha mãe, o link vai estar a passar aqui nos cards, por isso cliquem lá para irem lá assistir a esse vídeo. E o teste deu então positivo, eu fiquei muito feliz e no dia a seguir, a pessoa curiosa como é, foi comprar aquele teste que diz as semanas, que penso que é da Clear Blue, eu acho que é assim o nome, e nesse teste apareceu 3 mais. Então eu já estava grávida de mais de 3 semanas e eu fiz então as contas, porque conta-se sempre pelo primeiro dia da última menstruação e eu já estava de 5 semanas e 2 dias, acho eu, porque eu completava sempre a semana ao domingo e eu fiz o outro teste na terça, se não me engano, então eu já estava de 5 semanas e 2 dias quando descobri que estava grávida. Na semana a seguir a descobrir que estava grávida, eu entrei de férias, o que foi bom para mim, que assim eu fiquei em casa a descansar durante 2 semaninhas. E o que me aconteceu numa dessas semanas é que houve uns 3 a 4 dias que eu fiquei um bocado enjoada do cheiro da comida. Eu fazia o almoço todos os dias porque o marido vinha almoçar e houve uns 3 a 4 dias que eu não conseguia almoçar porque eu fazia o almoço e o cheiro enjoava-me. Eu não cheguei a ter ânsia nem vómito, mas ficava assim com uma má disposição, então esses dias eu não consegui mesmo almoçar. Outra coisa que me aconteceu desde que eu descobri que estava grávida até hoje, isso me acontece, é ter vómitos quando vou escovar os dentes. Eu até que escovo bem os dentes, mas quando vou lá atrás eu tenho que ter muito cuidado e então quando vou escovar a língua é que tenho mesmo que ter muito cuidado, porque senão vai-me dar vómitos e eu até cheguei mesmo a vomitar por 2 vezes por causa disso. Então eu tenho que ter mesmo muito cuidado com a escova para não me barrar nem nas laterais nem no céu da boca, tenho que ter mesmo muito cuidado porque senão isso vai-me dar vómitos. E isso até hoje me acontece, não sei se mais alguma mamãe isso aconteceu, mas a mim infelizmente tenho que ter mesmo muito cuidado a escovar os dentes. Outra coisa que também me aconteceu foi apenas um dia que isso me aconteceu, eu deitei-me assim e acordei assim. Eu estava deitada na cama e do nada eu comecei a sentir tonturas e náuseas. Isto assim do nada, eu não sabia o que é que estava a passar, eu se me levantasse ficava pior, eu se bebia água ficava pior. Então eu deixei-me estar quietinha, eu já estava na cama para dormir. Tentei adormecer, eu adormeci, mas outro dia eu acordei igualmente, assim com tonturas, com náuseas, com uma má disposição. E ainda por cima eu acordei cedo nesse dia que tinha que ir trabalhar para as 6 da manhã. Eu fui trabalhar assim bem mal disposta, mas durante a manhã aquilo foi melhorado e depois até que passou. E foi o único episódio que me aconteceu, essa má disposição, por isso acredito que sejam as náuseas, as tonturas que muitas grávidas têm durante o primeiro trimestre, mas a mim só me aconteceu mesmo naquele dia. Eu tive algumas dores assim ao fundo da barriga e na altura até comentei com a minha médica, ela disse que isso era normal, que eram dores pélvicas, que isso era o útero a alargar e a adaptar-se, então que era normal eu sentir essas dores e também tive então algumas dores ao fundo das costas. Houve inclusive até uma noite que não dormi lá muito bem por causa dessas dores, mas depois eram dores que suportava bem e que não me incomodavam e depois até que passou. Uma coisa que eu também sofri bastante no primeiro trimestre foi com relação a gases e cólicas. A sério, eu nunca tive tantos gases, eu vou ser muito sincera, ok, estar a falar isto num vídeo, mas eu vou ser sincera, eu vou falar mesmo os sintomas que eu tive. Eu tive mesmo muitos gases durante o primeiro trimestre e isso provocava-me muitas cólicas. Muitas dores, eu sofri de muitas dores e cólicas por causa dos gases. Eu não sei se há alguma grávida, alguma mamã que também me esteja a ver que passou por isso, mas realmente isto estava insuportável. Foi uma coisa que eu também fiquei super admirada e até comentei com a médica. Mas pelos vistos isso é normal, né? Com a expansão do nosso útero, tudo ali a alargar e a ajustar-se, de ganharmos muitos gases, não é? Na barriga. Eu também tive muita vontade de fazer xixi, a sério. Eu ia fazer xixi antes de me deitar, por volta das 3 da manhã eu tinha que acordar para fazer xixi, por volta das 6 da manhã tornava-me a pôr a pé para fazer xixi e isto era assim o dia todo. Por mais que eu não bebesse muita água, eu tinha sempre vontade de fazer xixi. Uma coisa que também me aconteceu foi que eu comecei a salivar mais do que o normal. A sério, eu comecei a salivar muito
Eu sempre que olhava para a comida ou para algum alimento, eu salivava bastante, vinha-me bastante água à boca. Isto era impressionante, foi uma coisa que eu achei mesmo engraçada, porque isso nunca me tinha acontecido. Então não podia ver comida que eu começava logo a salivar. Outra coisa que também me aconteceu um bocado assim desagradável foi que eu fiquei com os intestinos muito soltos. Há grávidas que se queixam que ficam com os intestinos presos, mas comigo foi totalmente ao contrário. Eu desde a 7ª semana de gravidez até a 12ª semana, eu fiquei com os intestinos mesmo muito soltos. Isto era mesmo desagradável. Desculpem a expressão que eu vou usar agora, mas eu comia e cagava. Era literalmente assim. Eu se comesse, eu sabia que ia correr para a casa de banho no momento a seguir. E era mesmo desagradável isso. Eu cheguei a comentar com a minha médica de família, ela disse que provavelmente foi alguma virosesita que eu apanhei, não sei. O que é facto é que isso não durou bastantes semanas e ainda bem que depois passou, mas era bem desagradável porque isso também me provocava muitas cólicas e dores na barriga, desconforto. E o simples facto de eu saber que ia comer e que isso me ia provocar dores e logo a seguir ia para a casa bem também era desagradável. Durante o primeiro trimestre, como é óbvio, eu tive então algumas consultas com a médica de família, ela também me mandou fazer alguns exames ao sangue, para saber também o meu tipo de sangue, algumas doenças para ver se eu era imune ou não. Graças a Deus tudo ok, eu sou imune às doenças que ela me passou para fazer os testes, também sou imune à toxoplasmose. Fiquei a saber o meu tipo de sangue que eu não sabia, o meu sangue é O negativo e por causa do meu RH negativo fiquei a saber que eu tenho que levar uma vacina às 28 semanas. Eu por acaso não sabia disso, depois fui pesquisar melhor e estudei um pouco mais sobre esse assunto e quem tem o sangue negativo tem obrigatoriamente que levar uma vacina dessas às 28 semanas. E também por volta dessas semanas eu vou ter que também levar a da tosse convulsa, que acho que agora todas as grávidas também têm que levar. Eu também fiquei doente durante o primeiro trimestre de gravidez, mas foi apenas um resfriadozito, uma constipaçãozita que eu apanhei, que durou apenas 3 dias. Foi uma coisa que por acaso ainda bem que passou rápido, não foi como esta gripe que eu apanhei agora mais recentemente, que foi bem pesada. Mas este resfriadozito que eu apanhei no primeiro trimestre deu-me alguma dorzita de garganta, fiquei com o nariz assim um bocado entupido, mas eu tomei Venurão, tomava muito chá, muitos líquidos, usava aquele spray à base de água de mar para desentupir o nariz e fiquei ok ao fim de 3 dias. Depois eu fui fazer então o rastreio bioquímico e a ecografia das 13 semanas que a médica me passou para eu ir fazendo no hospital mais próximo de mim, que tinha maternidade. Fui fazer então esse rastreio bioquímico, graças a Deus deu tudo ok. Esse rastreio bioquímico é por causa de saber das trassomias, penso que detectam a trassomia 21, a 13 e a 18, se não estou a dizer asneiras, acho que é isso. Graças a Deus deu tudo negativo, uma porcentagem bem baixa, por isso ainda bem, estava muito preocupada por causa disso. Na ecografia das 13 semanas, que é da translucência da nuca, também estava tudo ok, a medida da nuca estava dentro dos limites, estava ótima, o bebê estava muito bem, mexia-se bastante. Eso vemos y atrás. Nessa ecografia, infelizmente, não deu para sabermos o sexo, nem para dar um palpite, porque a posição em que o bebê estava não facilitava. Mas o que importa é que nós vimos pela primeira vez nessa ecografia o nosso bebê, que foi a primeira vez que eu vi o meu bebê, que foi na ecografia das 13 semanas, e fiquei muito feliz. E para minha surpresa, quando fui fazer essa ecografia, eu teoricamente, com base no primeiro dia da última menstruação, eu estava de 13 semanas e 4 dias, afinal eu estava de 14 semanas e 1 dia pela medição que a médica fez no bebê. Então eu completava as semanas aos domingos e agora começo a completar as semanas às quartas-feiras, pelo menos foi o que a médica me disse, que a partir do momento que faço a primeira ecografia e dá aquelas semanas, eu a partir daí tenho que começar a contar da primeira ecografia. Então às quartas-feiras eu completo as semanas, deu mais 4 dias do que realmente eu estava, mas pronto. Depois de ter feito então esse rastreio bioquímico e a ecografia, eu fui novamente à médica de família para fechar, entre aspas, o primeiro trimestre de gravidez. Estava tudo ok, a enfermeira me deu umas tensões, estavam bem, apenas me disse que eu tinha que beber mais água porque acusou na urina e eu engordei 1 kg no primeiro trimestre. Mas de resto estava tudo ok, como o bebê é o que importa, a mamãe não se importa de engordar, claro que não muito, mas o que importa é que ele esteja bem e saudável
e isso deixa-me muito feliz. Eu penso não me estar a esquecer de mais nada e foi isto mais ou menos o resumo do meu primeiro trimestre, dos sintomas, como é que eu descobri. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ficar a saber como é que foi então este meu primeiro trimestre. Um grande beijo e até ao próximo vídeo. Tchau!